processo de democracia participativa, consultor nomeadamente das Nações Unidas e de vários países pelo mundo, e portanto tem uma vasta experiência nesta temática. Por isso, passava-lhe já a palavra, agradecendo mais uma vez ter aceito o convite para aqui estar connosco. Obrigado. Permitam-me que eu tenho um primeiro importante e que faça a minha comunicação de pé. Eu queria começar por agradecer naturalmente o convite e bom dia a todos e a todas. Uma saudação muito especial à Câmara Municipal de Cascais e à Associação Internacional das Cidades Educadoras por este magnífico congresso que está naturalmente a ser um sucesso. Eu queria começar a minha intervenção e ela vai ter dois momentos, um de uma perspectiva um pouco mais abrangente, de uma reflexão mais geral sobre algumas matérias que estão em cima da mesa neste congresso e depois focar a segunda parte no tema das cidades educadoras. Mas eu queria começar por fazer duas perguntas à audiência. A primeira pergunta é quantas pessoas estão aqui na sala a representar municípios ou governos locais? Se puderem levantar o braço, por favor. E a segunda pergunta é quantas das pessoas que estão aqui na sala acreditam que vivem em cidades educadoras? Muito bem. Acho que temos um excelente cenário para continuar esta intervenção. Eu queria dizer que nós estamos aqui reunidos, em minha opinião, numa ilha lindíssima, composta por pessoas que acreditam em princípios essenciais como a liberdade, a igualdade e a democracia. E quando terminarmos este congresso, regressaremos a nossas casas e esta ilha dará lugar a muitas pequenas ilhas espalhadas pelo mundo e regressaremos com o sentimento de que não estamos sozinhos e de que há outros espalhados pelo mundo a fazer o mesmo que nós, ou a tentar fazer o mesmo que nós, mas num mundo cada vez mais hostil àquilo que nós estamos hoje a fazer. E eu queria dizer que ele é hostil para centrar os próximos minutos da minha intervenção no estado da democracia e da participação. E é comum nós ouvirmos dizer que a democracia está em crise, mas não é suficiente hoje dizer que está em crise. Ela está em recuo. E está em recuo, particularmente, na promoção dos direitos, em eleições livres e justas, na liberdade de imprensa e também no respeito pelo Estado de Direito. Os últimos 12 anos, de forma consecutiva, todos os relatórios nos indicam que é maior o número de países onde se acentuaram os recuos nos direitos democráticos do que o número de países onde se aprofundaram esses mesmos direitos de democracia e de participação. Isto há quase 30 anos atrás, quando, no final da Guerra Fria, parecia que a democracia liberal tinha vencido a guerra do século XX contra o totalitarismo, e hoje estamos a ver que não é bem assim. E a crise da democracia está a gerar o seu próprio recuo. A crise de confiança nas instituições, as desigualdades sociais, algumas situações de corrupção nas elites políticas, a falta de transparência, as disparidades sociais estão na origem desta crise e deste recuo dos sistemas democráticos. E podemos dizer, bem, mas a democracia está a funcionar, mas é tão estranho dizer que está a funcionar de uma forma muito deficiente quando serve para eleger líderes políticos que, na sua proposta, têm exatamente a destruição de alguns dos princípios democráticos. E acresce tudo isto, para terminar este primeiro ponto da minha intervenção, os jovens. E daí também saudar a iniciativa deste congresso, de ter um congresso paralelo de jovens, porque os jovens têm muito pouca memória das lutas políticas pela conquista da democracia e do direito ao voto. E essa falta de memória pode gerar uma falta de interesse no projeto democrático. E a sua apatia é preocupante. Mas a resistência, para entrar no segundo ponto da minha intervenção, a resistência a esta tendência mais global, onde é que ela está? Porque ela existe. E ela está nas comunidades locais, essa é a minha convicção. É ao nível local que está a resistência a estas tendências mais globais. Está na gestão de proximidade, está nas organizações, nas pessoas que estão empenhadas em promover formas mais intensas de viver a democracia e a participação, nas que assumem como missão
o desenvolvimento de processos de participação com uma forte carga educativa e formativa está nas nossas comunidades, nas nossas pequenas ilhas, nas nossas sociedades educadoras. É aqui que nós vamos encontrar a resistência a esta tendência mais global de recuo dos princípios democráticos. E pelo aquilo que vos tenho vindo a expor, falar de cidades educadoras, em minha opinião, sem participação é um contrassenso. Ou seja, é o mesmo que falar de democracia sem eleições. E o que importa, em minha opinião, também discutir, quando falamos de cidades educadoras, é que participação necessitamos de ter para sermos uma sociedade que quer ser educadora. E qual é a intensidade que nós queremos dar a essa mesma participação? Estas são duas questões que para mim são essenciais. E olhando para o panorama geral, porque também nesta sala ela é maioritariamente composta por representantes de municípios, governos locais, olhando para o panorama geral dos governos locais, eu diria que podemos traçar 3 níveis de compromisso com a participação. O primeiro nível é o grau zero do compromisso, que é fazer aquilo que a lei obriga a fazer. Ou seja, ouvir os cidadãos quando temos que os ouvir, nomeadamente em alguns processos de consulta pública, por exemplo, obrigatórios. Isto é fruto de uma cultura de hierarquização do poder e de centralismo da decisão. Há, no entanto, um grau intermédio do compromisso com a participação, que é hoje protagonizado por muitos dos que estão aqui também nesta sala e que, para além de cumprirem o que a legislação obriga em matéria de participação, estão empenhados em criar formas voluntárias de promover essa participação. Práticas em processos de experimentação. E este nível intermédio é fruto de uma cultura mais aberta ao diálogo e apostada na construção da confiança. Mas, em minha opinião, há ainda um grau elevado de compromisso com a participação, que é o dos governos locais que estão empenhados em construir sistemas integrados de participação. Não apenas cumprir o que têm que cumprir em matéria de legislação, não apenas desenvolver processos voluntários baseados na vontade política, mas de os desenvolver numa lógica integrada de sistema mais completo de promover a participação das pessoas na gestão cotidiana das cidades. E isto é fruto de uma cultura que perspectiva a participação não como um problema, mas um auxílio a quem tem que governar cidades e sociedades que são naturalmente complexas. E sem rodeios, a minha opinião é que uma cidade educadora é aquela que aposta deliberadamente na criação de sistemas integrados de participação, que quer caminhar no sentido de criar esses sistemas e formas mais abrangentes e intensas de viver a democracia. E que têm uma estratégia, ou que estão a desenhar essa estratégia de uma educação para a cidadania. E esta educação para a cidadania é talvez uma das promessas não cumpridas do ideal democrático. Nós não investimos na educação para a cidadania como devíamos ter feito. As principais instâncias de sociabilidade demitiram-se desse papel. Quem é que hoje, explicitamente nas nossas sociedades, nas nossas cidades, faz este trabalho de educar para a cidadania e para a participação? As famílias não fazem, já vimos quanto tempo dedicam aos seus filhos. As escolas estão carregadíssimas com os seus programas escolares e muito pouco tempo têm para fazer este trabalho. As organizações da sociedade civil, os partidos políticos, entre muitas outras organizações de extrema importância na sociabilidade, não estão a fazer este trabalho. E uma sociedade educadora, uma cidade educadora, apostada na promoção da cidadania, requer, em minha opinião, 4 condições. A primeira é uma condição política, ou seja, um coração político. A segunda é de ordem técnica, que é ter um corpo técnico dedicado a estas matérias. E, portanto, reparem a imagem que vos quer passar. É um corpo técnico com um coração político, os dois apostados nesta matéria. A terceira condição é metodológica. É de encontrar as melhores ferramentas, as melhores metodologias para promovermos uma participação efetiva das pessoas. Porque não basta querer promover. Temos que encontrar as melhores metodologias. E quantos erros têm sido cometidos por metodologias que não são adequadas à promoção desse envolvimento dos cidadãos? Estas 3 condições, política, técnica e metodológica, são condições de partida, em minha opinião, para a construção de uma sociedade educadora. E há uma 4ª condição,
que não é necessariamente de partida, mas é de chegada obrigatória, que é uma construção de uma sociedade civil forte, organizada e crítica. E esse é o objetivo também de uma sociedade educadora. Estas condições de partida requerem, em minha opinião, aquilo que eu tenho vindo a defender como conceito de uma autarquia aprendente, ou de um governo local aprendente, que está disponível para aprender a fazer participação. Isso significa não ter medo da participação. Há muito medo de abrir as portas à participação dos cidadãos. E de aprender a confiar na sociedade, porque nela também reside o consenso e a capacidade de construção coletiva das prioridades. Quando nisso apostamos e para isso investimos as melhores formas e as melhores metodologias. E aprender a enfrentar os conflitos, porque nós somos muito, digamos, temos uma aversão enorme a enfrentar conflitos pensando que é um problema. Não, numa sociedade complexa, numa sociedade que se quer educadora, é necessário enfrentar os conflitos, porque eles existem, não vale a pena estar a ocultar. Mas é a partir deste enfrentamento permanente dos conflitos que nós podemos chegar aos compromissos mais coletivos. Aprender também que não se conhece tudo e que ter as pessoas próximas de nós a participar nos vai ajudar a conhecer melhor o nosso território, as suas necessidades e as suas potencialidades. E aprender que partilhar poder não é perder poder. Não é abrir mão do poder. É reforçar a capacidade de intervenção e a legitimidade de quem governa. Porque no sistema em que hoje vivemos, de crise e de recuo das democracias, já não bastam as eleições para que as pessoas acreditem no sistema. É importante termos consciência disto. E também entender que é necessário começar por dentro. Adaptar as nossas máquinas administrativas, os nossos municípios, porque não se começa uma casa pelo telhado. Não se começa a fazer participação lá fora sem que as nossas estruturas autárquicas estejam adaptadas para enfrentar essa participação. Porque os nossos governos locais, não em todo o mundo, mas maioritariamente, foram criados para aproximar a administração pública do cidadão, mas não foram pensadas para promover a participação do cidadão. E estamos hoje perante estruturas hierárquicas, centralistas no poder, personalistas em alguns casos, a tentar fazer a participação. E isto tem que ser mudado, porque, de facto, com esta estrutura, com esta lógica e esta cultura institucional, nós não vamos conseguir promover essa participação que necessitamos para uma sociedade educadora. E, portanto, uma sociedade educadora não é um projeto pontual. Não é um pequeno projeto, não é uma pequena ação. É uma estratégia. É uma corrida de fundo. E é, sobretudo, uma cultura. Uma cultura que é capaz de transformar cada ação, cada intervenção, cada investimento público num pretexto para reunir pessoas, para as envolver, para compreender as suas necessidades e expectativas, para conhecer os conflitos e onde é que estão os pontos para os consensos, para organizar as comunidades, para criar uma sociedade civil mais forte e interventiva e para explorar novos campos para o exercício da democracia. Qualquer investimento público deve ser um pretexto para tudo isto. O arranjo de uma praça deve ser um motivo, é um pretexto para juntar pessoas. Não é apenas para devolver um espaço qualificado à população. E o investimento público, que não é feito com este pretexto, é um investimento público que se perde com o tempo. E é uma oportunidade perdida também. E, portanto, para chegar ao fim da minha intervenção e tentar cumprir o tempo que me foi dado, eu queria dizer que no âmbito de uma sociedade educadora, nós temos que olhar para a participação de uma forma diferente daquela que temos vindo a olhar. E essa forma é, nós temos estado a olhar para a participação pensada como um instrumento para ajudar a mudar as nossas cidades. Pois bem, eu acho que a aposta de uma cidade educadora é de mudar as pessoas para que elas mudem as cidades. Porque não basta querer mudar as cidades, se não mudarmos as pessoas. E esse é o grande investimento, é de ordem imaterial. É o investimento nas pessoas, para que elas sejam atores ativos na mudança das cidades. Isto é essencial para entendermos as diferenças do que é fazer participação. E eu queria, para terminar, identificar 3 tipologias muito presentes e às vezes dentro da mesma organização, dentro do mesmo governo local, como se entende a participação.
Há quem entenda que é trabalhar sobre as pessoas, como se elas fossem os nossos objetos de intervenção. Há quem entenda que é trabalhar para as pessoas, como se elas fossem as nossas beneficiárias, as beneficiárias do nosso trabalho. Uma sociedade educadora trabalha com as pessoas. Não é sobre elas, não é para elas, é com elas, fazendo delas os atores da mudança. E este é o desafio que eu deixo para esta plateia. Muito obrigado.